Bom dia, boa tarde para quem assistir depois no replay, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos aqui, sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz com o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês hoje. Estou num cenário diferente, estou aqui em São Paulo e trazendo, bom dia Gustavo, fazer aqui a recepção para quem está ao vivo. Se você chegou agora para assistir a gravação, só passa um pouquinho aqui que eu vou fazer uma recepção. Trouxe um conteúdo incrível. Oi Ingrid, bom dia, tudo bem? Kelly, bom dia, bom ter vocês aqui. Já vão compartilhando, chamando mais gente para o nosso café. A gente preparei um conteúdo inédito e incrível para nós aqui hoje. Tava comentando que eu tô num ambiente diferente, é um ambiente que eu amo de paixão. Eu tô aqui em São Paulo, num lugar que eu morei por quase meio ano, quando eu estive em São Paulo, e que me acolheu, um lugar lindo, 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 que eu sou apaixonada, mas tô aqui meio improvisada, então não temos música hoje de abertura por conta disso, que eu tô meio improvisadinha aqui. Bom dia, Isnara, seja bem-vinda, vamos chegando. Que bom ter vocês aqui. Enquanto a gente espera um pouquinho o Instagram entregar aqui, queria pedir para vocês me contarem aí pelo que vocês são gratas e gratos hoje. O que aconteceu, o que tem de bom hoje que faz vocês serem gratos pela vida que vocês têm. A gente vai falar muito disso aqui hoje, mas a gente vai falar de uma forma diferente. A gente vai falar de inteligência espiritual, de liberdade espiritual, de uma forma estruturada. Bom dia, bom dia, bom dia. Tainá, bem-vinda, Isnara. E a gente vai falar de uma forma bem estruturada, a gente vai falar de uma forma que eu nunca falei e também nunca vi ninguém falando. E a gente vai ter a oportunidade aí de mensurar a nossa liberdade espiritual. Então, bom dia para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Isso aí, Kelly, vamos compartilhando essa live para o pessoal ir chegando, o Instagram ver que a gente está relevante e a gente poder levar essa mensagem que vai ser muito profunda para mais e mais pessoas, tá, gente? Então, assim, só lembrando, oi Fran, bom dia. Maravilha de ter aqui. Rafa, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu acabei de sair também da live do Piero aí, gente, que live foi aquela? Que presente, que iluminação. Mariane, bem-vinda também. Ai, agora que eu vi que é a Pri. Oi, Pri, bem-vinda. E aí eu tava na live do Piero e ele tava falando sobre as nossas palavras, né? Sobre a nossa energia, que a gente acaba transbordando a nossa energia através das palavras. E a Kelly tava lá, foi lindo, né, Kelly? Assim, ele falando pra gente imaginar um exercício, e eu adoro isso de trazer elementos que a gente possa mensurar aquilo que a gente tá aprendendo, porque senão vira um conteúdo vazio, raso, e eu não consigo aplicar aquilo na minha vida, eu não consigo ver o quanto eu tô conseguindo evoluir e crescer. E ele trouxe uma forma muito legal da gente mensurar as palavras, e assim, uma ferramenta que eu vou carregar aí pra vida, que é a gente pensar se a gente fizesse todos os dias uma sopa com todas as palavrinhas. Lembra da sopa de letrinhas? Ele até não falou isso, mas agora eu lembrei da sopa de letrinhas. Imagina que você fizesse todo dia uma sopa das palavrinhas que você emitiu. Se você tomasse essa sopa, essa poção, você viveria ou você morreria? E aí talvez a gente eu fiz esse exercício, que a gente às vezes para de ficar vigiar esse processo de palavras, né? E aí a gente acaba deixando a nossa língua falar pela nossa vida, né? Colocar na nossa vida aquilo que a gente tem, que a gente recebe. E aí ele deu uma outra dica que eu achei fenomenal, eu queria compartilhar aqui. Exatamente, Kelly. A âncora, o que é âncora, né, gente? É a gente pegar e ter um elemento, um pouquinho de barulho, né, gente? Mas
Eu tô muito grata aqui por estar nesse lugar divino que me acolheu tanto quando eu tava em São Paulo, me acolheu mesmo em um momento que eu precisava bastante, na casa de um irmão, de um amigo, de um pai, e eu tô feliz aqui, eu não vou me importar com barulho, tá? Mas a gente tava falando da âncora. O que é âncora? É uma coisa que vocês colocam como um lembrete. Imagina que é um lembrete, poderia ser uma âncora, uma palavra? Poderia, mas o Piero ensinou hoje uma técnica de toda vez que a gente for falar alguma coisa que não é legal, e se a gente fala, tentar evitar de falar, mas se a gente falar, morder a língua mesmo, assim, ó, assim, ele até falou, olha aqui ele, ó, oi Piero, bom dia, tudo bem? Tô aqui antes de começar a live compartilhando teus ensinamentos aqui, das âncoras, da sopa de letrinhas que você falou, né? E da âncora da língua, né? E é muito legal isso, para que a gente possa ter formas de nos policiar, de nos vigiar mesmo, para a gente estar profetizando na nossa vida aquilo que a gente realmente deseja, porque palavras não são palavras, são profecias. E eu tava falando justamente isso, né, Piero, que você traz a palavra, você traz a palavra de Deus, você traz os ensinamentos de Deus de uma forma aplicável na vida, né, que é justamente o que a gente vai fazer aqui hoje também, né, continuando esse movimento, né, a favor do despertar, a favor de que a gente esteja com liberdade espiritual na nossa vida, de trazer ferramentas, porque senão a liberdade espiritual pode parecer um pouco intangível. E liberdade espiritual é muito tangível. Então, como a nossa proposta aqui hoje, né, eu até vou colocar aqui, é como eu aplicar, né, 21 pilares, eu vou trazer aqui para vocês. Depois eu vou deixar, não se preocupem em anotar, fiquem presentes aqui, porque a gente vai trazer os 21 pilares da liberdade espiritual. Eu posso afirmar com toda a segurança para vocês que tudo o que está acontecendo na sua vida agora e te tirando dos seus sonhos, te tirando de estar mais perto de realizar os seus sonhos, é espiritual. O próprio Piero já dizia isso, né, quando eu comecei a seguir ele. Depois eu até vou postar um TBT dele do primeiro dia que eu conheci ele. Mas que o jogo da vida é espiritual. Se o jogo da vida é espiritual, faz muito sentido que eu esteja monitorando, que eu esteja medindo, que eu esteja me orando e vigiando, literalmente, sobre a minha vida, sobre as minhas palavras, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas atitudes, de uma forma intencional. Eu falei já disso num outro Café com Liberdade, né, dos hábitos intencionais. Então eu vou trazer aqui para vocês hoje um conteúdo com uma ferramenta. Sejam bem-vindos que tá chegando aí, Ana Paula, Nanda. Uma ferramenta que vocês vão poder aplicar toda semana, todo dia, se vocês quiserem, todo mês, que vocês vão poder aplicar para poder auxiliar vocês nesse processo de ter liberdade espiritual, porque é um processo, gente. Eu mesmo, às vezes, acabo, dando aconteceu alguma coisa, a gente se chateia e dá uma perdida, e daqui a pouco volta, porque, eu tenho os conceitos, eu vou lá e busco os conceitos, eu tenho uma caixa de ferramentas, eu vou lá e busco a minha caixa de ferramentas. Porque o que é viver Jesus na sua vida? O que é viver o amor de Jesus, o amor de Deus na nossa vida, né? O que é isso na prática, gente? É eu viver no amor. Se eu estou emitindo palavras que não são legais, que não são positivas, se eu estou falando mal de alguém, se eu estou olhando para o mundo com olhos não positivos, eu estou trazendo amor para a minha vida? Não. Então eu não estou vivendo os ensinamentos de Jesus. Uma outra medida, eu estou me cuidando, eu estou fazendo aquilo que é realmente importante para mim? Se sim, eu estou vivendo o amor de Jesus na minha vida. Se não, eu não estou vivendo. E aí aqui eu trouxe para vocês uma série de ferramentas. Na verdade não são ferramentas, é uma única ferramenta que vocês podem aplicar, fazer um exercício de reflexão uma vez por semana em 10 minutinhos,
onde vocês vão poder ver como que tá a roda da vida espiritual de vocês, como que estão os pilares da liberdade espiritual de vocês. E assim, vocês poderem trazer mais disso, ó, gente. Peguei aqui um quadrinho que quando eu vim morar aqui na casa do Alberto, enfim, foi uma longa história, mas não vou entrar agora nesse processo. O Alberto me acolheu, um irmão, no momento que eu precisava, e eu trouxe esse quadrinho de presente pra ele, ó, aqui. E tô compartilhando aqui com vocês que a gente possa trazer de verdade isso pra nossa vida. E é um desafio, porque às vezes a vida não é tão gostosinha como a gente sonha ou deseja, e a gente precisa enfrentar os desafios. Só que enfrentar os desafios com amor e com coragem, e não com outros sentimentos que eu nem vou falar aqui, porque eu estou comprometida depois dessa live do Piero a nem emitir palavras que não sejam bons, gente. Isso é conceito de PNL, isso é conceito que tá na Bíblia, isso é bíblico. Todos os lugares que vocês forem buscar ferramentas de espiritualidade, vocês vão ter contato com essa minha fala que eu trouxe aqui. Então, assim, como que eu faço para implementar de verdade? E aí eu tô trazendo... Eu botei aqui liberdade financeira, olha só, gente, deixa eu desafixar aqui, porque são os 21 pilares da liberdade espiritual. Que esses pilares, eles vão influenciar diretamente na liberdade como um todo e na liberdade financeira. Porque quem me segue há mais tempo aí vai saber, aliás, quem tá chegando aqui pela primeira vez, puder me dar um oi, puder me dar um aceno, vou agradecer vocês. 21 pilares da liberdade espiritual. Aqui são 21 pilares. Eu vou deixar uma ferramenta para vocês super autoexplicativa. No final da live eu vou entregar aqui para vocês, onde vocês vão poder toda semana fazer um exame de consciência e ver como que tá a roda espiritual de vocês. E isso vai ser um indicador para vocês colocarem ações na semana de vocês, colocarem âncoras, que eu já expliquei aqui para vocês o que são âncoras e a importância delas. Então é uma ferramenta base para vocês incluírem a liberdade espiritual na vida de vocês. Lembrando que o jogo da vida é espiritual. Então essa aqui eu diria que seria uma ferramenta para vocês levarem para a vida de vocês, para as vidas de vocês. E aí, o que traz essa ferramenta? O que eu trago nessa ferramenta? Eu trago os 21 pilares e como você mensurar esses 21 pilares. E aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um desses 21 pilares e para vocês perceberem assim, poxa, mas precisa os 21? Sim, precisa. Como que eu mapeei isso, gente? Mapeei isso através dos ensinamentos de Jesus Cristo, ensinamentos que foram reportados por Dana Zohar em estudos científicos, de pesquisas, por estudos filosóficos. Então, assim, isso aqui que eu tô trazendo aqui pra vocês não vão encontrar do jeito que tá aqui de jeito nenhum, assim, porque eu sou a louca das pesquisas. Não sou a louca não, eu sou a obstinada, eu sou uma pessoa comprometida com pesquisas. E eu sempre pesquisei muito, né? E depois de ter pesquisado muito, eu fui descobrir que muitas coisas que eu já pesquisava, através de alguns autores, de alguns filósofos, físicos quânticos, estavam também na Bíblia. E por eu ter tido contato com Bíblias mal traduzidas, enfim, talvez eu não soubesse disso ainda. E agora eu tô entendendo que tudo isso se conecta, porém, essa é uma ferramenta realmente inédita que eu tô trazendo aqui pra vocês. E quais são os 21 pilares? Então, primeiro pilar. Antes de eu entrar, por favor, compartilhem essa live, porque, gente, eu vou entregar um conteúdo aqui que, assim, é de anos de estudo, que eu tô resumindo em uma live, e eu vou deixar material e ferramenta para vocês poderem incorporar isso na vida de vocês, mas aqui é um resumo mesmo, tá? Então, qual é o primeiro pilar? Todo mundo já convidou aí? Etienne, bem-vinda, chegou agora. Qual que é o primeiro pilar? Jesus foi o maior físico quântico da história da humanidade. Verdade, Kelly. Obrigada por compartilhar. E qual foi o primeiro pilar que ele nos ensinou? Alguém chuta? Alguém pode me ajudar? Qual foi o primeiro pilar que Jesus Cristo nos ensinou?
amor. E, gente, parece óbvio, mas não é óbvio. Eu poderia arriscar dizer que 80% dos problemas da humanidade são problemas ligados à falta de amor. 100% dos problemas da humanidade são ligados à falta de amor, tá? Mas 80% dos problemas da humanidade estão ligados à falta de amor próprio. E Jesus foi muito claro: ame a Deus como a ti mesmo, ao seu semelhante e ao seu semelhante como a ti mesmo. Só que a gente, por muitas vezes, esquece da partezinha do como a ti mesmo. E, gente, eu poderia arriscar com tranquilidade que no mínimo 80% dos problemas da humanidade estão ligados à falta de amor, à falta de amor próprio. Então, assim, esse é o primeiro pilar aqui desses 21 pilares que eu vou entregar para vocês. E aí, em cada pilar, vocês vão ter uma pergunta que vai fazer vocês fazerem um exercício de vigiar. A Marília falou aqui: sinto que quando falamos de amor, muitas pessoas têm vergonha e nem sabem. Nossa, Marília, que perfeito! As pessoas sentem vergonha, exatamente. Eu tinha essa vergonha, tá, Marília? Eu tinha. Oi, Lucas, bem-vindo, bom dia! Eu tinha essa vergonha e eu tô aqui assumindo pra vocês, pra falar pra vocês que só quando eu entendi isso, eu me libertei. E assim, eu falo isso sempre, a pessoa que atingiu liberdade financeira e por não ter entendido esses pilares que eu tô compartilhando aqui, com vocês hoje, eu quase perdi a minha vida. Eu quase causei o maior estrago na vida da minha família, de toda a minha família. Por não ter entendido o significado da palavra espiritual. Do que significa trazer Deus na nossa vida. Porque assim, senão fica uma coisa muito intangível, né? Fica muito aleatório. Ah, como assim? Como é que eu vou trazer Deus na minha vida? Gente, trazer Deus na sua vida todos os dias, além de pedir luz divina, bênçãos, é você praticar, é você walk, é você caminhar no caminho de Jesus, que Jesus nos ensinou, que, de novo, estudiosos, filósofos, teólogos, cientistas, várias pessoas traduziram pra gente na história da humanidade ensinamentos que são comprovados cientificamente e que a gente, se aplicar na nossa vida, vai conseguir ter liberdade integral, que eu já expliquei para vocês, mas meu método vai de liberdade espiritual até liberdade financeira, passando por 8 tipos de liberdade. E a primeira delas, não é por acaso, é a liberdade espiritual. E eu tô trazendo aqui para vocês os 21 conceitos, os 21 pilares da liberdade espiritual. Porque se eu praticar um sem a luz do outro, eu vou estar remando, eu vou estar patinando na minha vida. E eu quero aqui, tô trazendo aqui essa live, esse conteúdo para vocês, esse café com liberdade. Hoje meu café é uma água. Porque eu quero ajudar vocês a terem prosperidade material e espiritual na vida de vocês. É por isso que eu tô trazendo esse resumo, porque quando eu me vi à beira de um suicídio, essa que é a verdade, quando eu me vi à beira de um suicídio, milionária, bem rica, bem milionária, eu entendi que isso não era o que ia me salvar. Só que ninguém tinha me falado isso. Ninguém tinha me falado isso. As pessoas até talvez tivessem tentado me falar, mas não de uma forma que eu pudesse compreender. Porque pra mim era muito intangível falar de trazer Deus na minha vida. Mas como que eu trago Deus na minha vida? Como que eu trago... E aí, gente, são linhas muito tênues. O que você está desejando para o outro? O que você está colocando na sua vida agora? Que ferramentas... Que formas de trazer aquilo que você está buscando, você está colocando e inserindo na sua vida hoje. E aqui a gente está falando de amor. Então, amor nada mais é do que praticar o bem na nossa vida e na vida dos outros. Porque se eu não estiver bem, eu não vou ser boa para ninguém. Então, precisa ser feito um exercício de auto-amor para que a gente consiga praticar esse que é o primeiro pilar da liberdade espiritual. E aí já vem o segundo pilar, que é um pilar que é extremamente importante, que é o pilar da honra. Honrar o quê? Está totalmente conectado com o primeiro.
honrar a sua vida, honrar a vida de quem te criou, de Deus Pai, de pai e mãe e de todos os seus ancestrais. Eu não sei se vocês viram, provavelmente ainda não, mas eu postei um TBT, que eu postei na madrugada, que essa noite eu acordei muito empolgada aqui com tudo que eu tinha pra falar. Tive até dificuldade de dormir porque eu sabia que essa mensagem ia ser muito poderosa. E eu tava muito, assim, louca pra falar mesmo, assim, louca não, com vontade de falar. E esse tema da honra, né? O que é honrar? Honrar a nossa vida, colocar amor na nossa vida, é nos dar amor, é nos cuidar. Honrar a vida de quem te criou, honrar o seu pai e a sua mãe, honrar a vida dos seus ancestrais. E o post que eu fiz essa manhã foi honrando a minha tia, matriarca da família, a mulher mais antiga da minha família, que faleceu essa semana, que nos deixou aqui neste mundo e foi para outros mundos. E ela deixou um legado tão lindo, e eu postei fotos dela abençoando a minha barriga quando eu estava grávida, abençoando a minha filha, que é a mais nova da família. E o quanto é importante e o quanto a gente tem praticado esse exercício de honrar em pensamento, em sentimento, em palavras, sim, porque palavras têm poder, por isso que eu postei, porque palavras têm poder. E eu queria compartilhar isso com o mundo, esse ato de honra ao legado de amor e coragem que essa mulher nos deixou. A história dela é lindíssima, eu não vou contar aqui, mas ela é virgem, ela teve toda uma... Ela realmente é uma santa, assim, ela é uma Virgem Maria, literalmente, assim, ela é uma mulher de grandes ensinamentos, uma mulher próspera, uma mulher que trabalhou a vida inteira, que orou a vida inteira, que teve sempre amor e carinho e luz no olhar, nas palavras, nos gestos dela, e uma mulher que me inspira muito, né? Então que a gente possa honrar. Mas a pessoa que é meu ancestral nem existiu na minha vida, mas ela fez parte da criação da tua vida, então honre também. Honrar pai e mãe é básico para que eu possa acessar a prosperidade. E aí, quando eu tenho uma tia, por exemplo, tô falando de ancestralidade aqui, né? Uma tia como a tia Luzia, é fácil honrar. Vamos ser honestos, né? É fácil honrar uma pessoa que transmitiu o amor que vocês vão ver na foto que tá lá no meu feed. É muito fácil. Agora, honrar um pai que me batia, um pai que nem apareceu. Como que eu faço para honrar um pai que nem apareceu? Honrando por ele ter me dado o que ele tinha, a vida que ele nem tinha e que ele me deu. E o que ele tinha? O que ele tinha? Ele tinha a consciência que ele tem, os valores que ele tem. Honrar ele pelo que ele tinha. O que ele não tinha é um problema dele. Eu mal consigo gerenciar as palavras que eu emito. A gente falou disso no início da live. Eu vou querer gerenciar as atitudes do outro. Honrar é honrar independentemente daquela pessoa ter trazido benevolências ou não para minha vida. É honrar pelo fato dela ter existido e ter participado da minha existência. Porque eu só existo porque eu tive um pai, uma mãe e toda uma ancestralidade atrás deles, e além deles, né, um criador que criou tudo antes de nós, e que é aí, né, um grande um legado, né, e um legado pra gente seguir, um legado de saber que tudo que a gente pensa, mentaliza, sente, cria, né, e que a gente possa honrar. Então, honra é o segundo pilar. E, gente, o terceiro pilar, como que eu consegui chegar nesse nível de entender amor e honra com essa escala de clareza? Autoconhecimento. Terceiro pilar da espiritualidade. Não existe espiritualidade sem autoconhecimento, sem um exame profundo nas nossas dores, nas nossas sombras. E dói, tá? Vou falar aqui. E doer é diferente de sofrer. Eu posso ter a dor, mas o sofrimento é opcional. Eu posso escolher se eu sofro. A dor, ela faz parte do processo de autoconhecimento. Muita gente...
Oi, Jô, tudo bem? A Letícia aqui. Os nossos pais têm tudo que a gente precisa para viver. Só consegui honrar o meu pai quando eu honrei a minha imaturidade, quando fui egoísta. Assim consegui me perdoar e perdoar meu pai. E com isso, enfim, poder honrar a vida. Exatamente. Gente, sem honra, sem prosperidade. Estamos fechados nisso? É assim, ou eu honro pai e mãe, ou eu honro toda a minha ancestralidade, ou eu honro meu filho, ou a prosperidade não vai vir. Ah, mas daí eu tenho um caso desse, eu já falei aqui pra vocês e falo abertamente. Eu tenho uma filha onde o pai não a honrou. Ele deu a vida. E eu sou grata pra ele até o fim dos meus dias por isso. Ele deu a vida pra ela, mas ele não está honrando. Agora, quem vai ter um compromisso e quem vai ter uma prosperidade ou não? Sou eu ou sou ele? É ela ou é ele? Tem uma frase que é muito legal que o Pablo sempre fala também, né? Vai cuidar da sua vida, vai colocar esses pilares na sua vida. Amor, honra, fé, gratidão. Coloque isso na sua vida, porque isso vai te trazer prosperidade. E você honrar quem te criou. Eu honro o pai da minha filha. Eu honro o meu pai. Eu honro a minha filha. Eu honro toda a minha ancestralidade. Eu honro a minha vida. Não como eu gostaria ainda, mas eu honro a minha vida. Porque se eu não tiver amor por mim mesmo, quem vai ter? Quem vai ter se eu não tiver? Então, estamos juntos em honra, amor e autoconhecimento. Então, falei aqui de autoconhecimento. E aí tem um dos pilares de autoconhecimento, que é um dos que eu acho mais importantes, por isso que ele ganhou um pilar aqui também, que é o pilar de valores. E, gente, eu passei por uns 15 processos de análise de valores dentro da minha jornada de autoconhecimento. E foi com Tony Robbins que eu conheci um dos processos mais profundos de ferramentas de valores e que eu trouxe para o meu método. Assim, eu trouxe o melhor de cada um, né, de cada um dos meus mentores, mas com Tony Robbins eu entendi que valores só são valores se eu entender a regra que eu tenho por trás dos valores. Por exemplo, eu posso ter o valor de amor número 1 na minha vida. Valor de amor, valor de saúde. Amor é um valor número 1 na minha vida. Só que dependendo da minha regra de valor, eu causo um caos na minha vida. Então eu posso ter o valor de amor com regra de: eu sei que eu tenho amor na minha vida quando eu recebo o amor do meu marido, por exemplo. Logo, eu estou colocando uma regra para o amor que só será validada se o outro validar. Regra invalidada aqui no caso. Bom dia, Ellen, bom dia. Gente, regras sobre valores são regras gerenciáveis por mim. Porque, sim, existe 33% que sou eu, em todo o processo, tá? Já falei isso aqui também. 33% que depende de mim, 33% que depende do outro e 33% que depende do Criador, certo? Só que eu não controlo nada mais do que os meus 33%, do que os 100% dos meus 33%. E olhe lá, se eu tiver muito alinhadinha com os meus 21 pilares de inteligência e liberdade espiritual muito azeitados, eu controlo os meus 100%. Então você imagina se eu colocar uma regra para minha vida que o outro tenha que cumprir, para que eu me sinta feliz e satisfeita e com liberdade. Regra furada. Então as regras que você vai criar para os seus valores, elas são determinantes. E é isso que eu tento, que eu explico e que eu trago com ferramenta dentro do meu treinamento de liberdade financeira. Porque se eu colocar uma regra para um dos pilares de liberdade espiritual na minha vida, eu tenho a certeza de frustração, de insucesso, de escassez, de pobreza. E nós não queremos nada disso, ó.
Nós não queremos nada disso para nossa vida. Nós queremos o quê? Nós queremos liberdade, prosperidade, nós queremos harmonia, nós queremos paz, nós queremos amor. Então, como que eu faço para ter disso? Ponho mais disso na minha vida. E valores, entender os meus valores e as regras que eu crio para valores é fundamental para que eu consiga ter liberdade realmente. E aí, um outro pilar que... Sim, gente, se eu pudesse botar uma escala de importância, tá? Todos teriam importância 1. Por isso que eu falei, eles são os 21. Organizei uma ferramenta fácil para que vocês possam ter a gestão disso no dia a dia de vocês. Se quiserem olhar todo dia, essa ferramenta vocês podem olhar todo dia, dar uma nota, olhar a roda da liberdade espiritual de vocês. Todo dia. Ela é fácil, rápida, e eu tô aqui explicando os conceitos para que com os conceitos vocês consigam fazer isso de uma forma rápida no dia a dia de vocês. Aceitação. Não aceitar aquilo que eu não posso controlar é certeza de infelicidade. Eu vou repetir. Não aceitar aquilo que eu não posso controlar, lembrando que aquilo que eu não posso controlar é 67% mais ou menos da minha vida, é certeza de infelicidade. Então, aceitação, desapego é um dos pilares da liberdade espiritual. Simplesmente por isso. Porque se existe uma matemática da vida onde eu tenho 100% dos meus 33% e eu não aceito que 66% está fora do meu controle e eu fico tentando controlar todo o processo, controlar Deus, controlar o outro, controlar o pai da minha filha, controlar o meu namorado, controlar o meu... Gente, acabou. Insatisfação, insucesso, frustração, aquele monte de coisa que eu não quero repetir aqui, mas que eu preciso trazer para explicar para vocês esses conceitos que eu tô trazendo aqui de liberdade espiritual, porque senão a espiritualidade vira um intangível, e a espiritualidade é invisível, mas ela não é intangível, porque vocês conseguem tangibilizar o fruto dela na vida de vocês, através de uma lágrima, através de uma dor profunda na barriga, no coração, a respiração que falta. Então, ela é tangível, ela é invisível, mas ela não é intangível. Então, eu estou tangibilizando aqui para vocês essa espiritualidade invisível, e é esse invisível que está controlando a vida de vocês sem vocês saberem. A gente está aqui fazendo um exercício de consciência, simples assim. Por isso que eu trouxe esses pilares. Então, aceitação. Falei aceitação, amor, autoconhecimento, coragem. Bom, coragem, mãe das habilidades. Coragem é o princípio número 1 de qualquer habilidade. Não adianta eu ter habilidades, saber fazer um monte de coisa se eu não tiver coragem para fazer. Vocês imaginem eu, com todo esse conhecimento, pesquisa, investir mais de 500 mil reais em autoconhecimento, e eu não tivesse coragem de estar aqui falando com vocês, independentemente do que está acontecendo no universo agora. De que adianta? Palavras, mesmo que boas, se depositadas aqui dentro e não transbordadas, elas te sufocam e elas te matam. Vou repetir. Palavras, mesmo que boas, empilhadas dentro de você e não colocadas para fora, te sufocam e te matam. Então, se eu não transbordo aquilo que eu tenho dentro de mim, porque eu não tenho coragem, prisão espiritual. Prisão espiritual. Eu me sufoco do meu próprio saber, da minha própria sabedoria. E não é isso, não é sobre isso. É sobre eu subir um degrau. Minha grande mentora Tassi Carvalho me ensinou essa. 2 mãos. Uma, você tá na escadinha da vida, tá? Aí uma você pega na mão de quem tá no degrau de cima para subir, e a outra você dá para quem tá no degrau de baixo para subir. E é assim, é por isso que nós somos tão perfeitos, é por isso que nós temos 2 mãos.
A Grace disse que acabou de fazer um download. Ai, Grace, compartilha com a gente se puder, vai ser lindo, lindo. A sorte segue a coragem, Cortella. Exatamente, gente, não existe sorte. Não existe sorte, existe coragem. Sorte é um monte de coragem colocada em prática. E é disso que a gente está falando aqui. É de espiritualidade na prática. Porque eu sou bem pragmática, quem me conhece sabe disso, que ontem uma amiga me deu, ontem não, já faz dias que ela me fala isso, Silvana, você é a Natália Arcuri, Natália Arcuri espiritualizada. E eu achei achei o máximo não, porque eu sou a Silvana Oliveira mesmo e tá tudo bem, a Natália é a Natália. Mas eu achei legal a forma como ela trouxe, que foi uma forma de traduzir o que eu tô falando aqui. Porque só os números não nos sustentam, eu sei disso, tô contando pra vocês porque ninguém me contou e eu quase fui embora por causa disso. De duas formas, suicídio direto e indireto, que é aquele que eu vou me maltratando, não escuto os sinais do meu corpo, vou me mutilando até que eu paro numa cama de UTI, sem chance de sobrevida. E o outro direto mesmo, que é o intencional, intencional consciente. E eu tô contando aqui pra vocês a chave da liberdade, os 21 pilares que depois de ter estado nesse estado, eu fui atrás de descobrir por que eu cheguei nesse estado. Por que isso aconteceu? Porque eu não entendia os princípios da liberdade espiritual. Eu não entendia, eu não estudava, eu nem sequer sabia definir a palavra espiritualidade. E aí, vai uma dica aqui pra vocês, de $1 milhão. Pra quem ainda não sabe, ou pra quem tem dúvidas, ou pra quem... E assim, gente, eu não sou dona da razão, eu tô num processo de pesquisa, de estudo externo e interno muito grande, e isso é fruto... Isso que eu vou falar aqui pra vocês agora é fruto desse processo. E eu estou no processo, o processo não acabou. O processo só vai acabar quando eu for embora. Embora dessa vida. Mas eu deixei disponível para quem se inscrever na jornada, né, do Despertar da Mulher Próspera, e assim, todos são muito bem-vindos nessa jornada. Tem uma aula de 2h30 sobre espiritualidade. E essa ferramenta que eu vou entregar aqui hoje, ela é complemento desse presente que tá rolando lá para quem tá inscrita, onde todo mundo vai poder ter acesso a tudo que eu aprendi com todos esses mentores, com Jesus Cristo, com mentores encarnados e desencarnados, a respeito de espiritualidade. Tudo que eu pude aprender ao longo de vários anos sobre sucesso material mais espiritual, que essa é a minha linha. Por isso, o apelido aí de Natália Arcuri espiritualizada. Que, ai, gente, é muito engraçado. Eu achei muito engraçado, mas assim, define bem, porque é exatamente a minha história. Eu fui a pessoa que teve a beira de um colapso de vida por não ter entendido isso, porque ninguém me contou, eu tô aqui contando isso pra vocês. Então, coragem. Coragem é a mãe das habilidades. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, se você não tiver coragem para botar isso para fora através de palavras e atitudes, você vai morrer sufocado com esse conhecimento. Diversidade. Ah, diversidade. Que bom falar de você. Gente, eu cheguei aqui ontem num reencontro com esse irmão. O Betinho é meu irmão. Ele é meu irmão. É uma pessoa que eu amo de paixão. E a gente falou muito de diversidade. Eu falei pra ele que o meu movimento para mulheres era um movimento de feminismo diferente. E é a primeira vez que eu vou falar isso aqui. Por que feminismo diferente? Porque nós não vamos trazer amor e paz e harmonia para esse mundo enquanto a gente tiver movimentos baseados no ódio. Liberdade espiritual, nenhum dos pilares de liberdade espiritual é ódio. É rancor, é palavras ruins, é projetar no outro aquilo que eu gostaria. Nenhuma dessas coisas é pilares. Então, a diversidade significa que eu entender que todos os meus semelhantes, não iguais, todos os meus semelhantes são importantíssimos no processo, sem exclusão. Não há exclusão. A diversidade
é eu entender que não é porque um homem me feriu, e eu tô falando aqui de um lugar de uma mulher que buscou e conectou com muitos homens que me feriram, não é porque um homem me feriu que este homem é ruim, ou que todos os homens são ruins, e que eu preciso agora entrar num movimento feminista, e eu, de novo, não estou aqui falando mal dos movimentos, eu estou falando que eu quero trazer a linha do amor para dentro do movimento, a linha de trazer o amor a tudo e a todos, porque se eu fizer amor só pelas mulheres, já não é um movimento de amor, porque tem separação, e onde tem separação não tem amor. Amor é união, amor é integração, amor é eu entender que a energia masculina que habita em mim e que habita no meu irmão que está aqui comigo, que me acolheu aqui na casa dele, que habita os homens que estão aqui nessa live. Sim, tem homens aqui nessa live. Tem homens interagindo comigo todos os dias, mesmo esse Instagram sendo para mulheres. Por quê? E eles são bem-vindos. Por quê? Porque nós não vamos fazer nenhum movimento de transformação sozinhas. Enquanto isso não estiver claro que só quando todo mundo estiver nessa frequência de amor e paz e harmonia é que nós vamos conseguir fazer a transcendência que a gente tanto deseja, é que a gente vai conseguir evoluir. E aí não significa que alguns sistemas não precisem ser finalizados, ciclos finalizados, precisa de coragem. Luciano, querido, um homem, gente, Luciano estava aqui falando da importância dos homens no processo de evolução do feminino, né? De evolução das mulheres, de prosperidade das mulheres. E você, Luciano, eu quero te honrar aqui. Você foi um dos homens que trouxe essa mensagem para minha vida do quanto a amorosidade e esse lado feminino que também mora em você, né, da amorosidade, da delicadeza, do respeito, do carinho a todos os seres humanos desse planeta, do quanto isso mora, né, no masculino que te habita. Então, assim, é muito lindo você poder se conectar todo dia com cada vez mais homens assim. Mas como que eu consegui trazer isso para minha vida? Mudando aqui dentro. Porque enquanto eu não mudo aqui dentro, o mundo não vai mudar lá fora. E aí pode anotar essa. Enquanto eu não mudar aqui dentro, o mundo não vai mudar lá fora. O que significa isso? Se eu acredito que... E aqui nós estamos falando do pilar de diversidade, tá, gente? Se eu acredito que o outro é homem, então porque ele é homem, ele é ruim, ele é machista, ele é não sei o que... Acabou. Realidade. Palavras são profecias, não são palavras. Eu falei isso no início. Então, se eu acreditar nisso, isso vai vir para minha vida. E é acreditar com o coração. Não é da boca para fora, não é da cabecinha, é daqui. É do que vibra 6.000 vezes mais do que aqui. E que aqui só transborda. Então, diversidade é um dos pilares aqui. Gente, eu vou ver como é que eu tô no horário. Bacana, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Propósito. A liberdade espiritual, se eu estou desconectada do propósito? Não. Propósito. Qual é o propósito de todo mundo aqui na Terra? Evoluir. Primeiro, lições de Tia Tassi. Evoluir, servir e curtir. Simples assim. Evoluir para poder servir e então curtir. Tem muita gente que inverte a ordem, tem gente que abomina um dos pilares, só quer servir e curtir, não evoluir, só quer evoluir e servir, não quer curtir, né? Quem nunca? Então, as três coisas, esse é o propósito, não tem separação, não tem separação. É um monte de fichinha, que aí nós não estamos nem na metade, mas eu vou seguir aqui. Gratidão, falo todo dia de gratidão aqui no meu Instagram. Princípio 1 de prosperidade. Se eu não sou grato por aquilo que eu tenho e só vou para a vida com aquilo que eu não tenho, o que eu vou ter mais? Aquilo que eu não tenho, né? Eu vou ter mais escassez. Então, assim, esse aqui eu não vou nem falar mais do que
do que isso pra vocês, porque eu falo todo dia aqui no meu Instagram sobre gratidão. Então, assim, aqui tem alguns elementos que são mais óbvios, porém depende, gratidão é um deles, porque é muito fácil de eu, por exemplo, estar num relacionamento e falar do que falta no outro. Eu fiz isso por muito tempo, do que falta, e não ver o que aquela pessoa tem de bom, não ver o que aquela pessoa traz de harmonia. E aí, assim, com discernimento para entender se eu estou numa relação, às vezes até com um amigo, tá, gente? Tô falando aqui de relação, mas entendam isso como uma coisa mais ampla, né? Se eu estou num movimento de entender o que tem ali e honrar o que tem ali, ou entender que eu estou sim numa relação abusiva com um amigo. Letícia, vai ficar gravada, depois você pode assistir o restinho, tá bom? Lobel, bem-vindo aqui. A Grace falou que vai precisar de um caminhão para recolher todas essas fichas. Grace, deixa eu te falar uma coisa. No final da live eu vou deixar uma página com um resumo de tudo numa ferramenta automatizada que você vai ver a cara da sua roda espiritual. Assim, gente, é um filho, tá? É como se eu tivesse aqui parindo um filho, tá parindo essa ferramenta aqui junto com vocês, tá? É uma ferramenta muito poderosa e onde vocês vão ter todas as fichinhas organizadinhas, belíssimas, maravilhosas. Claro que aqui eu tô falando muito mais do que tá lá, mas vocês vão poder reassistir também esse material, tá? É muito importante entender, porque tem muita ficha que cai pra gente, porque conecta com a nossa história, com aquilo que a gente tá precisando fazer na nossa vida. Paciência, gente. Quem aqui admite que este não é um pilar? Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Se você não aprender a trabalhar a paciência, você vai ser eternamente prisioneiro, presidiário, tá? Ó, falou a louca da paciência aqui, ó. A louca não! Viu, gente? Tô num processo aqui de aplicar os ensinamentos que eu aprendi hoje de manhã, às 6 da manhã, com o meu mentor, o Piero. Gente, paciência é portal de prosperidade. Paciência saibam que tem pessoas que estão na sua vida sim para te ensinar a paciência. E aceite, pratique a aceitação em relação a isso. Se eu não tenho paciência, eu desencadeio uma série de outros elementos contrários aos outros pilares da liberdade espiritual, tá? Então, ele é um gatilho para outros pilares, tá? Muito importante, muito importante. Muita gente se perde, eu inclusive, nesse quesito aqui. Paciência. Perdão. Gente, pra mim, vou falar em uma frase, tá? Perdão, hoje, pra mim, ressignificado, significa eu entender que não há o que perdoar. Para mim, esse é o estado máximo da consciência do perdão. É entender que não há o que perdoar. Não há o que perdoar. Quando você entende que não há o que perdoar, que tá tudo certo, que aquela pessoa tá sendo um instrumento de Deus para te ensinar ou paciência, ou aceitação, ou amor, ou gratidão, não há o que perdoar. Há só o que contemplar. Então, esse é o estado máximo. Depois vocês vão poder avaliar lá. Não julgamento. Não julgamento. Eu falei aqui dos movimentos feministas que fazem separação. Eu tô julgando? Não. Eu quero levar mais amor para esse movimento. Porque julgar o movimento, apontar o dedo, dizer que tá errado e não fazer nada por isso, é julgar. E é um negócio que não agrega nada. Então, o não julgamento é quando eu me coloco em estado de harmonia, de contemplação e de como eu posso levar para o outro aquilo que eu acho que falta no outro. Porque a pessoa, de uma forma consciente, porque às vezes a pessoa está ali te ajudando a exercitar a paciência totalmente inconsciente. Tem que pegar o aprendizado e se afastar, porque é uma relação tóxica para sua vida. Pega o ensinamento, conscientiza isso, diz, poxa,
você veio aqui para me ensinar que eu não tô tendo amor pela minha vida. Tá bom, eu entendi. Entendeu? Eu preciso criar os meus limites. Eu preciso me respeitar. E aí, o não julgamento traz disso, né? De você trazer para sua vida aquilo que você tá julgando que o outro tenha e não deveria ter, porque você deveria ter mais. Só caminhe, só haja. Não julgamento. É um estado de plenitude também. Espontaneidade. É eu acordar, vir aqui falar tudo isso pra vocês. É eu parar aqui, ser eu, falar que a Carol, que a Cristina entrou e que tá tudo bem e que ninguém, não tem problema nisso. É eu sendo espontânea, é eu sendo quem eu sou. Porque é quem eu sou que me trouxe até aqui, que me fez percorrer o caminho que eu cheguei, né? Percorrer o caminho de sucesso, de plenitude. Tem muita coisa para resolver, tem muita coisa. Sim, a vida é sobre resolver problemas. Enquanto a gente não entende, não aceita a aceitação disso, acabou. Se você não entender que a vida é resolver problemas, acabou. Acabou a sua vida. Você não tá vivendo, você tá sobrevivendo, achando que a vida é ruim com você. Não, a vida é assim com todo mundo. A vida tem problemas, ponto. Então você tem que estar consciente disso e resolver os problemas. Com esses 21 pilares é muito mais fácil. É isso que eu tô dizendo pra vocês, de uma forma espontânea, de uma forma verdadeira, sendo quem eu sou. Tem gente que me conhece aqui há mais de 10 anos, tem gente que me conhece aqui há 20, há 30 anos e sabe que eu tô sendo verdadeira. Então, espontaneidade é você levar aquilo que você é. Obrigada, Mari, obrigada. Você é linda na sua espontaneidade, exatamente. E você também, todo mundo é lindo na sua espontaneidade. E a minha hashtag que eu criei, inventei aí é ser a gente é urgente. É ser espontâneo é urgente. Porque é isso que vai mudar o mundo. É você ser quem você é. É você recordar de quem você é e viver isso pra sempre. E aí, resolvendo os problemas, entendendo os sinais, entendendo os instrumentos de Deus que Deus coloca na sua vida para você aprender aquilo que você ainda não aprendeu dessa listinha aqui, para que você atraia mais abundância e prosperidade para sua vida. Simples assim. Simples assim. Protagonismo. Esse é um dos que eu mais gosto, né, gente? Liberdade financeira para protagonistas é o nome do meu treinamento. Então, assim, não tem como. Protagonismo, autorresponsabilidade, você ser responsável pelos seus 33%, você ser 100% responsável pelos seus 33%. É isso que é protagonismo, gente. Protagonismo é você fazer, é você agir de acordo com uma pessoa autorresponsável. Nada mais é do que isso. E ele é um dos grandes pilares aí. Se eu tivesse que elencar 5 pilares, ele certamente estaria dentro, porque uma pessoa protagonista, ela não julga, ela não perde tempo julgando. Uma pessoa protagonista, ela aceita o que a vida está trazendo para ela, entende como ensinamento. Tem 8 elementos, eu trago 8 tipos de atitudes e 8 pilares do protagonismo dentro do treinamento Liberdade Financeira para protagonistas. Porque essa é uma ferramenta, esse é um elemento crucial para que você tenha liberdade. Porque a pessoa que não tem protagonismo na sua vida, ela vai ser sempre prisioneira do sistema, da Matrix. Compaixão, gente, compaixão pelo processo seu e do outro. Então assim, mas eu não tive tanta paciência como eu queria. Tenha compaixão, você está no processo. Tenha compaixão, porque daí se você dizer, você não teve paciência, você foi uma impaciente, você foi... Gente, isso não é ter compaixão pelo processo do outro. Compaixão é você olhar para aquilo que está acontecendo e conversar. Conversa com você, conversa com o outro. Conversa, não precisa se agredir, não precisa se culpar. O protagonista não se culpa, o protagonista se responsabiliza. Ele vai lá e age, ele conserta, ele organiza, ele revê, ele mede. Esse é um comportamento de protagonista. Não é se culpar, se lamentar. Isso não é comportamento de protagonista. E não tem o elemento da compaixão, nem consigo e nem pelo outro.
que é um dos 21 pilares que eu tô apresentando aqui. No final vou deixar a ferramenta aqui pra vocês, tá? Tô quase no fim aqui e já vou deixar essa ferramenta fantástica, que é a roda, e já falei, a roda da liberdade espiritual, onde vocês vão poder medir todos os dias, se vocês quiserem, em 5 minutos, os elementos, se vocês estão praticando. De novo, espiritualidade é muito sutil, é muito invisível, só que é isso que está dominando a tua vida. É isso que está dizendo se você vai ter sucesso ou não, se você vai ter tempo ou não, se você vai ter liberdade ou não. Esse aqui é um café com liberdade, gente. Eu tô trazendo aqui, assim, ó, sucessão, né? As mulheres falaram que antes você tem que pegar uma carreta e juntar as chavezinhas que eu deixei aqui. Só que não precisa, porque eu vou deixar em uma ferramenta de uma página isso pra vocês aqui no final. Autenticidade. Autenticidade é você ser autêntica. Tem uma sutileza em relação à espontaneidade. É você ser autêntica. Espontânea é uma coisa. Espontânea é você externar a sua autenticidade. Vamos dizer assim. E a autenticidade é você ser realmente tudo aquilo que você nasceu para ser. É você ser e honrar quem você é. Honra, segundo pilar. Pensamento holístico e sistêmico é um dos 21 pilares aqui. Gente, pensamento holístico e sistêmico é eu entender todos os pontos envolvidos em uma circunstância. Só quando eu analiso. Oi, Guilherme, querido, bem-vindo. Ai, gente, quanta gente legal aqui. Vai ser um encontro sobrenatural, gente. Hoje, eu já declarei, hoje o sobrenatural vai, sim, dominar completamente a minha vida. O sobrenatural positivo vai imperar sobre a minha vida e sobre a vida de todos vocês que estão aqui. Eu não tenho dúvida de que essa não vai ser só uma sexta-feira. Essa vai ser a sexta-feira. Porque eu tô aqui fazendo uma entrega pra vocês. Assim, surreal mesmo, surreal. Uma coisa que eu demorei muito pra compartilhar. Porque eu demorei muito pra organizar mesmo. É um conteúdo que levou anos pra eu conseguir digerir. Aqui eu trouxe uma das referências, tá? Mas eu falei no início da live outras referências. 10 desses pilares, desses 21 pilares, saíram desse livro aqui, que é uma das pessoas que mais escreveu sobre inteligência espiritual, que foi uma grande inspiradora do tema no mundo, das pessoas encarnadas, das pessoas que estudam a física quântica, com a filosofia, com a espiritualidade, com tudo isso, ciência e espiritualidade. E o que eu trago aqui nada mais é do que finanças e espiritualidade de uma forma conectada, e aqui é uma das referências que eu estou usando para esses 21. Em torno de 10 pilares saíram daqui, tá? Só que os outros não, os outros foram juntando, Tony Robbins, Tassi, Jesus Cristo, todas essas pessoas que, encarnadas ou não, trouxeram lições de profunda entrega para a humanidade. E aí eu vou resumir aqui, colaboração. Então, se eu não entender que eu sou um ser, que faço parte do todo, e que só se a gente colaborar, né, Guilherme? Se a gente estiver em união, em estado de uno, eu vou prosperar. Não tem liberdade. Senso de humor, né? Senso de humor é fazer as coisas com leveza, com senso de humor, é rir de si mesmo, é rir pra vida, né? É sorrir pra vida, é você trazer humor, é você trazer leveza, é você trazer amor para sua vida de uma forma espontânea, de uma forma divertidamente. Orientação em servir, começando a ti mesmo e olhando para o outro com orientação em servir. E por fim, a criatividade, é você ter capacidade de criar. Gente, nós mulheres somos criadoras por natureza, nós criamos filhos, nós geramos projetos, nós fazemos isso ciclicamente. Então, assim, gente, vou pedir para vocês printarem essa live, quem tá aqui comigo, agradecer vocês por estarem aqui comigo, printarem e compartilharem para que a gente possa levar essa mensagem. Os 21 pilares organizados em uma página para vocês terem acesso à roda da vida espiritual de vocês, vai estar disponível no meu Telegram. Quem não está no Telegram, me chama no direct que eu vou mandar o link para vocês poderem entrar.
e acessar aí todo o resumo dessa aula, mais a ferramenta da Roda da Espiritualidade, que vocês vão poder fazer diariamente, se vocês quiserem, e poder caminhar para uma vida cada vez mais abundante, mais próspera, mais iluminada. E assim eu desejo que seja a sexta-feira de vocês, e assim que eu desejo que seja a vida de vocês. Muito, muito obrigada por estarem aqui.